Olá, meus amados amigos e irmãos. Boa tarde, boa noite, bom dia. Seja qual for a hora que você esteja ouvindo este vídeo e assistindo. Eu tenho levado um trabalho aqui nas minhas redes sociais. Eu tenho levado um trabalho de instrução, de esclarecimento com a verdade do Evangelho de Cristo. Eu não estou aqui para convencer ninguém. O meu trabalho é pregar a verdade. Quem convence é o Espírito Santo. O homem que tem que crer ou não, depois de convencido pelo Espírito Santo, quando ele ouve a verdade do Evangelho. Meu trabalho não é convencer ninguém. Não estou aqui para convencer ninguém. Nem estou aqui para agradar ninguém, nem me preocupo com seguidor, com like, não. Meu compromisso é semear, pregar, informar, anunciar a verdade que liberta, o Evangelho de Cristo, o qual é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. É para todos. Mas só encontra e alcança e recebe esta salvação quem crer. Então, não estou preocupado em convencer ninguém. Meu trabalho aqui não é esse. Nem estou aqui para forçar ninguém a deixar essa religião, vir para essa, a andar assim, andar ali, aqui, acolá. Não. Não estou com o objetivo aqui de trazer ninguém para a minha religião, para a minha igreja, para a minha crença. O meu trabalho é pregar a verdade que liberta, que é a verdade do Evangelho de Cristo, o qual é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Meu trabalho é esclarecer, corrigir, sim, repreender, sim, instruir, ensinar, combater os falsos ensinos que não condiz com a verdade do Evangelho de Cristo, por onde o homem encontra o caminho da salvação para estar com Deus. Esse é o meu trabalho. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu não estou aqui para fazer ninguém vir para a minha igreja, para o meu ministério, ser meu discípulo, dar like, ser meu seguidor. Estou preocupado com isso não. Tanto é que eu não busco bajulação, nem tampouco estou preocupado com elogio. Eu não quero, isso é uma coisa que eu não gosto, é elogio. Porque aquele que se deixa ser elogiado, ele fica preso, ele fica compromissado a agradar quem elogia ele. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para pregar a verdade. Ouça quem ouvir, se doa quem se doer, goste quem gostar. Não estou aqui para agradar pessoas. Fui chamado para o ministério que foi me dado, a vocação para agradar a Deus, pregando a verdade, constrangendo, corrigindo, repreendendo, levando o esclarecimento de Deus. Não é da minha verdade. Não é do que eu acho. Não é do que eu penso. Não é do que eu entendo. Não é do que ensina na minha igreja. Eu sou pregador da verdade de Deus. O Evangelho de Cristo. Jesus é a verdade de Deus. Então esse é o meu trabalho. Esclarecer, não é? Levar o ensinamento, mostrar a verdade do Evangelho para todos. Quem quiser questionar, questione. Quem quiser discordar, discorde. É um direito de cada um. Agora, façam isso com argumento plausível da palavra, do
da verdade do Evangelho de Cristo. Se você quer contestar dizendo não, é assim, mostre no Evangelho de Cristo. Não, tem que ser assim para Deus, mostre Deus orientando assim. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, meus irmãos? O nosso problema é porque a gente não se dirige por Deus pela palavra dele. Sabe por que há tanta divergência? Há tantas contendas e divisão? Há tantos conceitos? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a maioria dos irmãos não estão submissos a Cristo pela palavra. Pois, se nós fôssemos prudentes, como disse e mandou Jesus, a ouvir e praticar a palavra dele, nós não estávamos vivendo esta tão grande divisão do povo que se diz de Deus. Cada um no seu caminho, cada um na sua verdade, cada um na sua igreja, cada um seguindo o seu pastor, cada um da doutrina, cada um nos seus usos e costumes, cada um nos seus conceitos de Deus. Os princípios de Deus é aqui. Aqui é a verdade. Aqui é onde Deus está. Só encontra Deus aqui. Se nós fôssemos prudentes, estivéssemos sendo guiados pela luz de Deus, que é Jesus, a sua palavra, nós não estaríamos tão divididos como hoje há uma grande divisão no meio do povo de Deus. Uma grande confusão dentro de conceitos, cada um andando para um lado dentro de uma direção. Sabe por quê? Porque a direção para Deus não é igreja, não é líder, não é doutrina de instituição, não é o que o homem diz, determina como autoridade de Deus. A direção para Deus, a verdade de Deus, o caminho para Deus, por onde a gente chegará a Deus, é Jesus. Ninguém pode ir a Deus se não for por Ele. Ninguém pode estar na verdade de Deus se não estiver nele. Ninguém pode estar no caminho para Deus se não tiver guiado por Ele. Ninguém pode ter a vida com Deus se não for por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. É por Ele. Por Ele. E como é, irmão Wellington, que eu posso andar por Jesus? Como é, irmão Wellington, que eu posso estar em Jesus? Como é, irmão Wellington, que eu posso ser guiado por Jesus? Não é pelo meu líder dentro da igreja? Não. É pela palavra dele. Sabe por quê? Esse líder dentro dessa igreja pode estar apostatado da fé, desviado da fé, e não está te ensinando a doutrina de Cristo. Logo, se você estiver seguindo a Deus dentro dessa direção, desse líder, dessa igreja, dessa religião, você está perdido, se perdendo e se afastando de Deus cada vez mais. Porque é a palavra que diz que nós devemos ser prudentes para ver se aquele que está ensinando, seja em qualquer lugar, dizendo que é de Deus, se não for a doutrina de Cristo, esse não tem a Deus, não receba. Sabe por que nós estamos tão divididos? Sabe por que há uma exclusividade, particularidade entre os grupos? Cada um é o melhor de Deus, é o mais de Deus, porque o povo está alicerçando sua fé, não é em Cristo, na palavra de Cristo, é nas igrejas, nas instituições, nas lideranças dos seus guias, seus pastores, seus mestres, seus ensinadores. Aí eu pergunto, Jesus mandou a gente firmar nossa vida de fé e confiança em Deus dentro de alguma igreja, religião? Eu pergunto, Jesus mandou a gente estar firmado em Deus, guardando e submetendo como autoridade espiritual para a nossa vida
a algum líder, a pastor, a papa, a padre, a evangelista, a ancião, a quem seja o líder, qual nome ele esteja colocando nele. Jesus mandou a gente estar alicerçando a nossa vida na rocha, guardando a palavra de algum líder religioso. Eis aí porque muitos estão mortos com o nome de que vive. Eis aí porque muitos estão edificando sua casa na areia. Eis aí porque muitos até hoje estão perdidos de Deus. Falam de Deus, diz que amam a Deus, que estão servindo a Deus, que estão adorando a Deus, que estão buscando a Deus, sem entendimento, perdidos de Deus. Um sacrifício religioso, uma devoção religiosa, onde se consagra, são devotos, vivendo a obrigação, o sacrifício, o ritual, as ordenanças, como se fosse para Deus, em vão. Em vão me adoram, seguindo preceitos de homens e não de Deus. O lugar para você estar verdadeiramente firmado com a tua vida alicerçada na rocha, numa vida firme em Deus, é a palavra dele. Essa palavra é Jesus, o que ele ensinou, a doutrina de Cristo. Se não tiver nela, não pode estar no caminho da salvação. Cuida de ti e da doutrina, mas a doutrina é a de Cristo. Não é a doutrina da igreja A, B, C. A doutrina é a de Cristo. Não é a doutrina de pastor, de teólogo, de doutor, de líder religioso. A doutrina é a de Cristo. Não é a de Calvino, nem de Armínio, nem da igreja A, B ou C. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. É você estar sendo prudente. A estar na palavra, na direção, na instrução, na fé, na esperança, vivendo sua vida de devoção, consagrando-se, santificando. Não é dentro de religião, não é dentro de igreja, não é dentro de ordem de homem, é na palavra, na palavra, na palavra de Cristo. A doutrina de Cristo. Jesus vai dizer lá, Mateus 7, 23, eu comparo o homem prudente, aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Não é a palavra de ninguém. Esse edifica a sua casa na rocha. A rocha. Jesus, a palavra dele. E foi isso que ele disse. Que edificaria a sua igreja, que somos nós, nele. Em Jesus, na palavra dele. A igreja de Cristo, que somos nós, não pode estar alicerçada dentro de uma instituição religiosa. Dentro de uma ordenança, submissão, devoção a uma religião, igreja qualquer desse tipo. Nós, igreja de Cristo, somos corpo que forma a igreja de Deus, que é formada por várias pessoas que são membros desse corpo de Cristo, igreja de Deus. E essa igreja, que somos nós, pessoas, tem que estar firmada no único fundamento para ser de Deus. E ninguém pode pôr outro fundamento para nós como igreja estar, a não ser o que já foi posto pelo próprio Deus. Jesus Cristo é o firme fundamento aonde nós devemos estar firmados com a vida de fé, de obediência, de devoção, de consagração, de esperança, de fé, de confiança, de firmeza, de estar olhando para Jesus, seguindo a Jesus, devoto e praticante, não a obra de igreja, a doutrina de igreja, a ordenança e obrigação de igreja, mas devoto e praticante, aquilo que Jesus mandou. Ele mandou, ele não pediu. E quem é servo dele, obedece a ele guardando a palavra dele. Não obedece a ele guardando a ordenança de igreja, de religião,
de homem. Jesus disse, do que adianta vocês dizer Senhor, Senhor, que não faz o que eu mando? Eis a questão. Jesus mandou estar dentro de igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Jesus mandou estar fazendo campanha disso, daquilo e daquilo outro? Jesus ensinou, mandou alguém subir algum monte para buscar a presença de Deus? Jesus mandou alguém fazer algum pacto, voto ou campanha, seja qual for ela, para alcançar alguma bênção de Deus? Jesus orientou alguém dizendo que só é salvo se guardar o sábado? Jesus ensinou alguém dizendo que tem que se batizar para ser salvo? Dentro de um batismo de alguma igreja? Jesus ensinou alguém que já é predestinado para o céu e não perde salvação? Jesus ensinou alguém que não adianta fazer mais nada, quem foi predestinado para o céu vai para o céu, e quem foi escolhido para o inferno vai para o inferno? Jesus ensinou isso? Jesus ensinou alguém na sua pregação, no seu ministério, que Deus escolheu um para o céu e um para o inferno? Ou ele ensinou que Deus amou todos para salvar através dele? Hein? Jesus disse, só vem a mim os salvos. Ou ele disse, quem crê não é quem é salvo. Quem crê é que será salvo. Jesus disse, vinde a mim. Quem? Só os salvos? Só os escolhidos? Predestinados? Ou todos que estão cansados e oprimidos? Porque todos são pecadores e precisam de paz na alma. Hein? Hein? Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, pare, seja prudente, analise o que você está recebendo, está sendo instruído, qual é a certeza da tua fé, aonde está principiada a tua vida com Deus, aonde você está colocando a tua esperança, por onde você está sendo guiado, corrigido, dirigido, instruído, ensinado, como uma vida de fé em Deus. Se você não tiver na doutrina de Cristo, você é mais um perdido diante de uma multidão deste mundo que vive dentro de suas religiões, pensando que estão vivendo para Deus. É muita gente, são milhares e milhões de pessoas vivendo o engano como se fosse a mentira, dentro das religiões, como se estivesse indo para Deus, para a vida perfeita de paz na eternidade. Só que não, sabe por quê? Não estou julgando, estou afirmando a verdade que a palavra nos ensina. Porque todos querem ir para Deus, não é verdade? Todos dizem que estão servindo a Deus, não é verdade? Todos dizem que estão com a vida eterna com Deus, não é verdade? Todos dizem que são de Deus, não é verdade? Seja qual for o religioso. Até quem não é religioso diz que é de Deus, diz que vai para o céu, não é verdade? Agora, só que a palavra de Deus nos dá a verdade para a gente entender dentro da revelação de Deus. O céu existe. A vida com Deus é o prazer que Deus tem do homem viver para Ele novamente. Agora, tudo isso só pode ser real e verdadeiro se o homem tiver no caminho, na verdade, para a vida com Deus e indo a Ele quando deste mundo partir. E este caminho chama-se Jesus, não é a igreja A, B, C, D. Essa verdade é Jesus, não é a doutrina do teólogo, do pastor, do doutor da igreja. Esta vida com Deus é através de Cristo, não é de obra de caridade, não é de bondade, não é de sacrifício religioso, de penitência, de flagelo ou coisa assim. E ninguém vai ao Pai se não tiver em Cristo, na palavra dele, andando submisso, guiado por ela. Não é dentro de religião, não é dentro de igreja, não é vivendo uma escravidão religiosa, devoção religiosa, consagrando e devotando sua vida a uma instituição religiosa, dentro de trabalhos e obrigação e formalidades. Não é esse caminho. E é por isso que eu digo, milhões e milhões e milhões e milhares e milhares
de pessoas vão se perder por não dar ouvido à verdade, antes determinar o seu caminho dentro da direção que lhe agrada, que lhe é melhor, satisfatória, conveniente, dentro das suas igrejas, dentro das suas religiões, dentro dos seus conceitos, e não param para examinar a doutrina, a palavra, a sua vida, dentro do princípio para estar em Deus, que não é uma religião, é a palavra. O princípio de uma vida com Deus, o princípio de quem é de Deus, o princípio de quem é salvo, o princípio de quem faz parte do povo de Deus, não é uma religião, não é uma igreja evangélica, não é nenhuma outra coisa. É a palavra, é a palavra, é a palavra de Deus, o Cristo ressurreto. Jesus é a palavra, o que Ele ensinou, o que Ele nos orientou. Você tem que ver se a sua vida está firmada nele, sendo conduzida por Ele. Não é por ordem de igreja, não é por ordem de líder, é por Jesus, é por Jesus. Analise, porque tem muita gente dentro de igreja, dentro de religião, que não estão aprendendo nada de Cristo. Fé em Deus não é dizer, Deus é grande, eu creio, Ele vai fazer, Ele vai operar, Ele é poderoso, Deus é tremendo, Ele é o Senhor. Fé em Deus é você ter o conhecimento da verdade primeiro, para ser liberto. Porque essa fé o mundo vive dentro das suas religiões. Católico, espírita, budista, xiita, muçulmanos, Testemunha de Jeová, mormons e vários outros adeptos das religiões. Cada um tem o entendimento de que estão seguindo e servindo a Deus. Os religiosos evangélicos, todos. Agora eu digo o seguinte: se esses que estão dentro desses conceitos religiosos não forem prudentes para rever a sua fé, analisar o princípio da doutrina que estão recebendo, se não tiver dentro do que Cristo ensinou, vão se perder. Se não voltarem enquanto é tempo, vão se perder. Triste vai ser a vergonha e o desprezo eterno. Quando desta vida aqui partir, muitos que estão dentro com a sua vida devota, entregue a uma religião, a uma prática religiosa, como se fosse encontrar a Deus. Quantos estão na eternidade que se decepcionaram? Porque o caminho para Deus é um só. Não é nenhuma religião. São muitas. O mundo está cheio de religião. Mas o caminho para Deus é um só. Há uma só porta. Há um só caminho. Há uma só verdade. Há um só meio. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Também debaixo dos céus. Nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. O único meio que foi colocado para os homens ser salvo é Jesus. É Jesus. Crer em Jesus não significa dizer eu creio. Ele é lindo. Ele é grande. Ele é maravilhoso. Crer em Jesus não é isso. Crer em Jesus é se converter a Ele pela palavra dEle, andando conduzido na doutrina, na instrução, na confiança, na fé, na esperança, na submissão, na devoção a Cristo. Não é dizer que crê em Jesus e ser escravo de uma religião, onde sua vida vai ser devota não a Deus, por meio de Cristo, onde sua vida vai ser devota a uma religião, fazendo você pensar que ali você está servindo a Deus. Cuidado, Jesus é o caminho
Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e o homem precisa de salvação, mas ele primeiro precisa ouvir a verdade para ser informado por onde encontrar essa salvação. Não é ele aderir a uma igreja evangélica, não é ele professar que é religioso da igreja de crente, é ele se converter a Cristo e o arrependimento tendo a mudança de entendimento, porque a conversão a Cristo não é dentro de uma igreja evangélica. É a palavra dele entrar em nós, iluminar a nossa mente, para a gente conhecer a verdade, por onde seremos libertos quando a gente ouve a pregação do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Romanos 1:16. Observe o que diz a palavra. Observe o que diz a palavra. Paulo vai dizer, Romanos 1:16. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos podem ser salvos. Agora, só alcança essa salvação todo aquele que crer. Se não crer, será condenado. Não é porque Deus não quer que você seja salvo. Não é porque Deus quer que você vá para o inferno. É porque você não creu no único meio que Deus colocou para você ser salvo. Quando você despreza e vai buscar outro meio, você está se perdendo, selando a sua condenação, porque está desprezando o meio que Deus te oferece para a tua salvação. Por isso que Jesus disse, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. João 3:18, Marcos 16:15. Quando Jesus diz, ide e pregai o evangelho. A igreja tem que levar o evangelho, anunciar ao povo o evangelho, as boas novas de Deus, que chama o homem para alcançar o perdão, a graça, a reconciliação para a sua salvação. O evangelho não é chamar ninguém para dentro da igreja, para Deus mudar a vida, parar de sofrer, alcançar bênção, alcançar vitória. Deus vai fazer isso, Deus vai mudar, Deus vai operar. O evangelho não é isso. O evangelho é informar o pecador o caminho que Deus abriu. O evangelho é mostrar ao pecador a porta por onde ele pode entrar na presença de Deus. O evangelho é levar o pecador à consciência do pecado e mostrar o caminho para ele receber perdão. O evangelho é mostrar ao pecador a realidade da sua alma condenada e mostrar ao pecador o caminho para a salvação. O evangelho é isso. Não é dizer, Jesus vai mudar a tua vida, vai abrir as portas, vai te dar uma grande vitória, vai fazer isso, venha para a igreja, para você ter prosperidade, para você alcançar vitória, deixar de sofrer, e não, o evangelho, isso não. Isso aí é o evangelho anátema, que está tirando você da verdade. Você precisa ouvir a verdade. A maior mudança na tua vida que Deus quer fazer é a mudança da tua condição espiritual diante de Deus. Porque tu se encontra que não está em Cristo ainda. Todos que não estão em Cristo são filhos da ira, são alvo do juízo de Deus, que é a justiça dele para punir o pecado no pecador que pratica. Aqueles que ainda estão sem Cristo, que não se converteram, estão dentro de uma condenação, estão em maldição, estão correndo perigo eminente, depois da morte, seguir ao juízo, porque Deus quer mudar essa situação da humanidade. A humanidade, você que faz parte dela, é individual. Salvação é responsabilidade do homem. Foi Deus que operou. É o homem que decide se aceita ou despreza a salvação que Deus oferece a ele, para ele ser livre da condenação. É isso que Deus quer mudar. O evangelho faz isso na nossa mente. Ele ilumina para a gente entender essa realidade, que o diabo cega o entendimento dos incrédulos,
para que não lhe resplandeçam a verdade do Evangelho de Cristo. O trabalho do diabo é esse: tirar a palavra do coração do homem, para o homem não entenda, para que ele não seja salvo e permaneça na condenação. 2 Coríntios 4, 4. Lucas 8, 12. Você vai ver essa verdade lá. O objetivo do diabo é esse: tirar você do entendimento da palavra. Porque você só pode ser salvo não é estando dentro de uma igreja evangélica, é estando em Cristo e a palavra de Cristo estando em você, iluminando a tua mente para guiar os teus passos e os teus caminhos nessa caminhada de salvação. Glória a Deus. A maior mudança que Deus quer fazer na vida dessa humanidade é dentro da sua condição espiritual diante de Deus. Jesus vai dizer lá em João 5:24: quem crê nele tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. É essa mudança que Deus quer fazer na vida dessa humanidade. Ele quer tirar você da direção que você está indo para uma condenação. Ele quer te garantir a vida eterna para você ter quando crê nele. Ele quer tirar você da condição de morto, separado, afastado, dentro da ira de Deus. Ele quer trazer você para a vida em comunhão, dentro da vida com Deus, dirigido para a eternidade. É isso que Jesus quer mudar na vida dessa humanidade. E esse é o meu trabalho. Não estou aqui para agradar ninguém, nem para convencer ninguém, nem para bajular ninguém. Meu trabalho é esclarecer, pregando a verdade do Evangelho de Cristo, que é a luz de Deus, o poder de Deus, para salvar todo aquele que crê. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Esta é a verdade. O Espírito Santo, ele convence, ele não converte ninguém. Deus ensina ao pecador o caminho que ele deve andar, que ele deve escolher. Deus não força, não puxa força, não vai de encontro à vontade do homem dentro dessa atitude que é o homem que tem que tomar. Ou crê ou não crê. Se crê, será salvo. Se não crê, será condenado. Deus apenas diz o homem: escolhe, pois, o caminho da vida. Entrai pela porta estreita. Quem quiser que venha para ser salvo. Quem crê será salvo. É isso que Deus faz. Mas a vontade dele é que todos creiam, porque ele não tem prazer na condenação de ninguém. Ele quer salvar a minha, a tua, a vida de toda a humanidade. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Pode ser ladrão, assassino, estuprador, pode ser o cara mais mau e perverso da humanidade. Deus quer salvar, porque Deus é amor. O amor nesse sentido. Ele não tem prazer no sofrimento, na morte. Mas, irmão Wellington, então por que Deus criou o inferno? Se ele não tem prazer na morte de ninguém, na condenação, por que ele criou o inferno? Vou te dizer. O inferno é o lugar onde a justiça de Deus vai ser aplicada na vida do pecador que persistiu no pecado e não aceitou o amor dele para se salvar. Aprendeu? Vou repetir. O inferno é o lugar onde Deus vai aplicar a sua justiça para punir o pecador que não se converteu, não recebeu o amor dele que ofereceu ao homem salvação, antes preferiu estar na vida, levando-se contra a vontade de Deus e sofrer a condenação, porque não aceitou o amor da verdade para se salvar. Paulo vai falar isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 11. Serão condenados porque não deram ouvido à verdade para se salvar. Não receberam essa verdade. Deus é um justo juiz.
não tomará o culpado por inocente. E eu pergunto a você, quem diante de Deus é inocente? Quem diante de Deus não tem culpa? Quem diante de Deus não é pecador? E qual é o salário do pecado? A morte. Se Deus não aplicar no homem o salário do pecado, a justiça dele para punir o pecador, ele compactua com o mal. E Deus não compactua com o mal. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus, para dar ao homem, presta atenção nisso que eu vou falar agora. Você tem que entender que Deus é sério. Considera, pois, o bem de Deus para salvar e a severidade dele para se vingar, para punir, para dar ao homem o que ele merece. De que se queixa o homem? O homem vai para o inferno não é porque Deus determinou, é porque o homem vai receber o que merece. Está pensando que eu sou merecedor do céu? Você é merecedor do céu? Toda a humanidade merece o inferno. O céu não é merecimento do homem. O céu é o amor de Deus, é a graça de Deus. Para o homem que não merece isso, ele oferece, porque ele é amor. Ele não quer, ele não tem prazer no mal de ninguém. Você está entendendo isso? Então, meu amigo, o inferno é o lugar onde a ira de Deus vai ser aplicada para punir o pecador. Porque Jesus vai dizer assim, Mateus 10, 28. Deus não fez o inferno para os homens. Não foi para os homens. Jesus vai dizer que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Ou seja, todos os anjos que se rebelaram contra Deus. Deus aplicou o juízo, a punição diante da rebelião. E por que, irmão Wellington, o homem vai para o inferno? Se Deus não fez para o homem. Assim como Deus criou o inferno para, com a sua justiça, dar aos anjos o que eles mereceram diante da rebelião dele, Deus também, já que os homens seguiram a rebelião de Satanás, então os homens também vão receber o inferno como punição da sua transgressão pela qual cometeram contra Deus, o seu Criador. Entendeu aí? Rapaz, é muito sério. Você precisa ser instruído para aprender de Deus. Você está aprendendo o que de Deus, hein? Como é que tu está aprendendo de Deus? O povo está aprendendo um conhecimento de Deus que é fantasia, que é fábula, que é mentira em nome de verdade. Errais, não conhecendo a verdade de Deus, não examinando as Escrituras e nem conhecendo o poder de Deus. Vá buscar conhecer a Deus aqui, ó. Deus se revela aqui, não é ali, aqui ou acolá. É aqui que Deus se revela para nós. O conhecimento de Deus está aqui, não é ali, aqui ou acolá. Muitos não dão valor a essa palavra. Muitos não têm nenhum amor a essa palavra. Muitos não estão nem aí para o que essa palavra ensina. Como é de Deus, hein? Como é de Deus, hein? Como alguém diz que é de Deus, se nega a palavra, não tem amor à palavra, não se importa com a palavra, não dá ouvido à palavra, não tem prazer na palavra, não busca a palavra. Como é de Deus, hein? Está pensando que é de Deus é ter uma vida de devoção religiosa, é? Jesus vai dizer, sabe o quê? Quem é de Deus, ó o princípio de quem é de Deus. Ouve a palavra dele. Está nele, na palavra. Quem é de Deus é quem está pregando a palavra, não é quem está dentro de igreja, que diz que é a casa de Deus. Quem é de Deus é quem está em Cristo, e a palavra de Cristo está em nós, e a gente leva ela. A gente tem compromisso em pregar o Evangelho, é a palavra, é Jesus. Tem que aprender mais de Deus. Cuidado. O juízo de Deus é a aplicação da justiça dele diante do homem pecador. Cuidado.
Mas para esse problema, Deus estabeleceu pelo seu amor uma solução. Deus deu ao homem um meio pelo qual era impossível para os homens de sair da condenação. Mas Deus, com o seu muito amor, com que nos amou, enviou Cristo a morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, crendo nele, seremos salvos da ira, seremos salvos do juízo, seremos salvos da aplicação da pena do pecado, porque Jesus é quem nos salva. E isso é pelo amor de Deus, por mim e por você, para salvar. O amor de Deus foi manifesto à humanidade para proporcionar, sem o homem merecer, salvação para todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quem é esse? Quem é esse Filho unigênito? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. O Messias prometido a Israel. O Salvador do mundo. Para que todo aquele que nele crer em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o propósito de Deus, é vida eterna. Não é vida aqui neste mundo. Este mundo é temporal. Este mundo é passageiro. Tudo aqui vai findar. O que Deus quer para que você creia em Jesus é para que você alcance a vida com Ele quando deste mundo sair. Enquanto aqui você estiver, creia em Jesus, seja fiel até a morte, cuidando de ti da doutrina, para não apostatar da fé e andando na verdade, que é Cristo a sua palavra, para que quando findar o labor desta vida aqui, eu e você possamos alcançar a vida, a promessa, a esperança que Deus deu ao homem através de Jesus. Uma vida de gozo, uma vida de paz, uma vida de abundância, sem dor, sem morte, sem sofrimento, sem tristeza, sem malícia, sem escassez, sem falta de nada. Esta vida não é aqui na terra, esta vida é no céu. E quem nos garante é Jesus, é Jesus, é Jesus, o Salvador, não só de um grupo de 144 mil, mas Ele é o Salvador de toda a humanidade. E se todos nele crerem, todos irão para o céu. Oh, glória! Aleluia! A nossa cidade não é aqui, é no céu, de onde esperamos o nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo, para nos levar para a nossa cidade. Foi o que Paulo falou. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Oh, glória! Eis que quando a trombeta soar, oh glória, antes a última trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós quem? Todos os que estão crendo e esperando em Jesus, nesse momento, seremos transformados, porque esse corpo não vai subir aos céus, esse corpo não tem a vida com Deus, esse corpo está subjugado ao pecado, mas a palavra de Deus diz que no abrir e fechar de olhos, isso que é corruptível, isso que é mortal, vai ser transformado no imortal. Vamos receber um corpo glorioso. Eu não sei como será, eu só sei que eu creio nesta promessa. Quando Jesus vier, e aí, todos juntos que morreram, os seus corpos serão ressuscitados, os espíritos que estão em descanso voltarão e unir-se-ão a esse corpo glorificado e nós seremos transformados. Esse corpo vai ser transformado no imortal e aí então todos juntos irão ao encontro do Senhor para estar com Ele na eternidade. E aí vai se cumprir aquilo que Jesus falou. A promessa central que a igreja tem que estar esperando. Lá em João 14, 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, voltarei para vos buscar. Para que aonde eu estiver. Olha o que Jesus disse. Aonde eu estiver. Vocês quem? Vocês quem? Vocês que estão dentro de igreja? Vocês que são de religião? Vocês que são bonzinhos?
vocês que fazem caridade, vocês que guardam o sábado, vocês quem Jesus disse? Vocês quem? Vocês que estão aí porque foram escolhidos, quem é esse vocês? Que Jesus disse, para vos buscar, vocês. Vou dizer quem é esse vocês. É aqueles que ele falou lá em João 15, 7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, é aqueles que estão ligados à videira, que é Cristo. É aqueles que aguardam a vinda do Senhor, que estão na promessa. É aqueles que estão em Cristo. É esses que ele vai levar para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo também. Jesus fez essa promessa e nós aguardamos. Bem-aventurado aquele que mantém-se esperando o Senhor quando ele chegar, quando ele voltar. Oh, glória! Jesus, irmão, é a promessa central da igreja. É a vinda de Cristo. É a volta de Jesus para quê? Para nos levar. Cuidado, que o diabo está querendo enganar, colocar incerteza, confusão na cabeça dos irmãos, criando uma doutrina da escatologia consumada. Cuidado. Cuidado com essa doutrina, irmão, que está sendo pregada por aí, da escatologia consumada. Que está ensinando o povo que Jesus já veio, que não tem mais arrebatamento, que os mortos já foram ressuscitados, que o reino de Deus já foi instalado, que já se cumpriu tudo. É mentira do diabo, cuidado. Sabe qual é a prova que Jesus ainda não veio? Eu estou aqui ainda. Na minha convicção, eu estou aqui ainda. Ainda estou vivendo num corpo mortal. Não fui transformado ainda. Os mortos não ressuscitaram. Os céus e a terra permanecem o mesmo. O mundo ainda está uma maravilha. Ai da terra. Ai dos que habitam na terra. Quando Jesus voltar. Ai dos que habitam na terra. Esse mundo hoje ainda tem calma. Esse mundo hoje ainda tem alegria. Porque ainda está aqui o sol. Ainda está na terra a luz, que é a igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando de nenhum sistema religioso, evangélico, católico, espírita. Eu estou falando de pessoas que são membros que formam essa igreja, que estão selados, não é com carteira de membro de igreja, é em batismo de igreja. Esses membros da igreja de Cristo estão selados com o Espírito Santo de Deus, que faz o homem ser propriedade de Deus. Efésios 1, 13 e 14, Efésios 4, 30, dá uma lidinha lá. Essa é a igreja de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 9. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Só é de Deus quem está selado pelo Espírito Santo. E esse selo a gente recebe quando crê verdadeiramente em Jesus Cristo com o arrependimento e a convenção. Aí a gente é selado, batizado para a remissão de pecados e inserido no corpo igreja de Deus, corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Fica só aqui. Esse momento de instrução termino aqui. Vou encerrar. Observe que momento de instrução maravilhoso. Olha quão edificante é isso que eu levei para vocês agora. Eu não estou aqui preocupado com a religião A, B, C, D. Eu quero que vocês entendam, compreendam, recebam a verdade que liberta, que é a verdade do Evangelho, que é Jesus. Não estou preocupado em fazer discípulos, em ter seguidores. Eu estou preocupado em cumprir o meu ministério. Levar o esclarecimento, pregar a verdade do Evangelho, que é o poder de Deus, para salvar todo aquele que crê, esclarecer, edificar, corrigir, exortar, instruir os irmãos que precisam ser instruídos, que estão dormindo. Desperta tu que dormes, irmãos, e Cristo te esclarecerá. Alegra o teu coração com a esperança e as promessas do Evangelho, não dos homens dentro da igreja. A esperança e as promessas
do evangelho é coisas do alto, não é coisa da terra. Juntai tesouro no céu, que a tua esperança, que a tua busca, que a tua alegria, que a tua eternidade esteja focada no alto, no alto, no alto. Não aqui neste mundo. Quantos estão perdidos do entendimento, com as preocupações, com as ansiedades, com as conquistas deste mundo? Quantos estão entrando em depressão, decepção, desilusão, por não conquistar aquilo que quer? Nem tudo que você quer nesta vida vai alcançar. Nem tudo que você deseja ter, vai ter. Nem tudo que você busca, vai receber nesta vida aqui. Porém, irmãos, eu te dou um conselho que Paulo deu aos irmãos, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Olha o conselho de Paulo para os irmãos. Diante de uma grande dificuldade que os irmãos estavam passando, Paulo vai dizer: alegrai-vos na esperança. Mas não é a esperança das coisas aqui, não. Alegrai-vos na esperança. A vinda de Jesus. Ele vem nos tirar desta vida. Ainda que estejamos sofrendo, padecendo, dificuldade, sendo humilhado, passando aperto, se alegra na esperança. Tenha paciência na tribulação. Persevera em oração, para não perder o foco, para não perder o alvo, para não ser desviado da direção, para não apostatar da fé, para não ser levado por vento de doutrina. Vigia, irmão, ora, irmão, e fica firme no Senhor, olhando para o alvo da tua fé, que é Jesus, olhando e se alegrando na esperança que não é das coisas deste mundo, a esperança da vida sem dor, sem morte, sem sofrimento, sem falta, sem escassez, sem necessidade. Não é aqui. Enquanto aqui tiver, vamos adoecer, vamos sofrer, vamos passar dificuldade, vamos ter problema, vamos ter falta de muitas coisas. Enquanto aqui tiver, é aflição, é dor, é choro, é tribulação, mas há uma vida guardada para nós, aonde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nem necessidade, nem choro. Esta vida será de gozo, de paz, em alegria, de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade. Mas não é aqui. É lá nos céus. É lá nos céus. É lá onde Jesus prometeu a vida em abundância. É lá, é lá. Alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevere em oração, não tirando o foco do alvo que é Jesus. Do alvo que é Jesus. O diabo tem derrubado muitos pela ganância, pela cobiça, pelas conquistas, pela glória, pela busca das suas vaidades, das suas satisfações, das coisas deste mundo. Cuidado. Cuidado, se mantenha fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, poderás continuar no caminho da salvação. Escute o que Jesus disse: persevere até o fim, para que seja salvo. Amém? Deus abençoe. Quero mandar aqui a paz do Senhor para o meu irmão em Cristo Jesus, Jurandir, lá de São Paulo, se eu não me engano. Foi um conterrâneo que morou aqui no Pina. Jurandir, filho da nossa irmã que já partiu, Margarida. Jurandir, paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe cada dia mais você. Tenho visto também os seus vídeos, viu? Que Deus lhe fortaleça na graça e no conhecimento. Que o Senhor permaneça na fé e na esperança em Cristo Jesus. O nosso irmão Jurandir, que está aqui comigo também, faz live ele. Muitas lives também, eu tenho acompanhado. Pai do Senhor, Jura. Meu irmão Edinaldo Nogueira, esse aí sempre está comigo, né? Sempre estamos aí acompanhando. Nosso irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe, da cidade de Buquim, sítio de Olho de Água. Meu irmão Edinaldo Nogueira, paz do Senhor Jesus. Adilton José também, a paz do Senhor Jesus. Adilton, aqui do Pina também, conterrâneo aqui. Que Deus abençoe. Todos vocês, nosso irmão Jura, mais uma vez,
A paz do Senhor. Obrigado, viu? Obrigado pelo alôzinho, pela paz do Senhor, que o Senhor também me mandou aí na sua live. Deus abençoe. Muito obrigado. E é assim, gente. Esse é o trabalho que eu faço. Levar a verdade que esclarece, que liberta e que leva o homem ao caminho da salvação, que é o poder de Deus para quem crê, o Evangelho de Cristo Jesus. Então, vamos continuar, irmãos, aguardando esse momento. Vamos estar saindo deste mundo brevemente. Jesus vem. Não deixe o diabo enganar você, dizendo que ele já veio. Ele não veio ainda. Ele vem. Ele vem. Permaneçamos aguardando, firmes no Senhor, andando, guiado pela luz de Deus, a palavra, a doutrina de Cristo. E que Deus continue abençoando a todos, agora e para sempre, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, membros do corpo de Cristo, agora e para sempre. Amém e amém. Tchau, gente.